Renovou automático? Nem vi. Cláusulas de renovação automática e como elas afetam planejamento e risco. Bem-vindos ao Letras Miúdas, porque contrato bom não grita, mas também não engana. Sejam todos bem-vindos ao Letras Miúdas, o podcast que descomplica contratos e mostra como eles impactam no nosso dia a dia. Eu sou a Ilma, economista e especialista em gestão de contratos. E eu sou a Beatriz Filgueiras. Hoje a gente vai falar de uma cláusula que parece inofensiva, mas pode virar um passivo escondido: a renovação automática. O Letras Miúdas é um podcast apoiado pelo IBRACONT, Instituto Brasileiro de Administração Contratual. Acesse o site ibraconte.com.br. Então vamos lá, Bia. Quem nunca se deparou com um contrato que renovou sozinho, sem ninguém perceber? O prazo foi prorrogado e, surpresa, o fornecedor continua lá, recebendo. É a tal renovação automática, né? Ninguém olha isso. Mas pode acontecer o contrário. A empresa acha que o contrato acabou, para de pagar, e depois vem uma cobrança judicial ou uma negativação porque havia cláusula de renovação automática. Esse é o perigo. Renovação automática não é detalhe, é estratégia. Pode dar tranquilidade em alguns casos, mas também pode prender você em condições que já não fazem sentido. E a gente pode trazer muitos exemplos e histórias sobre isso, né? Como aquele contrato de aluguel de equipamento que renovava automaticamente a cada 12 meses. O gestor esqueceu, o fiscal esqueceu, todo mundo esqueceu, não monitorou e a empresa pagou 2 anos a mais por máquinas que já estavam encostadas. Um bom exemplo são os contratos de software, onde é comum encontrar cláusulas de renovação automática por longos períodos. Pensa, cláusula de renovação automática por 24 meses, sem chance de sair antes. 2 anos presos a um sistema que já não fazia sentido, mas que continuava gerando cobrança todo mês. E ainda é bom verificar se não existe nenhuma antecedência para avisar sobre a rescisão. É isso. E em serviços contínuos, como vigilância ou limpeza, se não há cláusula clara de notificação prévia, a renovação acontece e pronto. E quando a empresa tenta trocar de fornecedor, descobre que está amarrada por mais 12 meses. Isso sem falar nos contratos de fornecimento de energia ou telecomunicações, cheios de letras miúdas. Muitos gestores, e até nós mesmos, como pessoas físicas, só descobrimos depois de uma multa rescisória absurda. E onde é que está o problema? Porque o problema não é a renovação em si. Em muitos casos, ela até facilita a continuidade. O grande risco é como a cláusula está escrita e, principalmente, como é monitorada. Principais armadilhas que a gente vê são prazos longos, sem possibilidade de revisão, que amarram a empresa por anos em condições defasadas. Cláusulas que exigem aviso prévio de 60, 90 ou até 120 dias antes do vencimento, mas que acabam esquecidas porque ninguém controla. Falta de comunicação entre jurídicos, suprimentos e área técnica, cada um olhando só para a sua parte e ninguém cuida do prazo. Ausência de gatilhos de revisão, como reajuste ou benchmarking de mercado, o que gera contratos renovados automaticamente com preços fora da realidade. E ainda tem a dependência excessiva do fornecedor, que usa a renovação automática como escudo para não perder espaço e trava a competitividade. E é aí que entra o risco estratégico. O contrato continua rodando, mas os preços já não são competitivos. As condições não fazem mais sentido e a empresa perde poder de negociação. É como se você estivesse pagando aluguel de um imóvel por um valor de mercado antigo sem ter chance de negociar. E isso se arrasta por anos. Ou seja, essa cláusula, aparentemente simples, pode virar um passivo escondido. Ela drena orçamento, trava oportunidades de renegociação e compromete todo o planejamento estratégico da área. E o pior, muitas vezes ninguém percebe até que o impacto financeiro já esteja instalado. Então vamos falar um pouquinho de como podemos evitar essa armadilha? A primeira dica: não veja a renovação automática como vilã.
ela pode ser útil sim. Imagine contratos de baixo valor, como de manutenção de impressoras ou pequenos serviços contínuos. Nessas situações, a renovação automática evita burocracia e dá continuidade sem precisar passar por todo o processo licitatório ou de compras novamente. Na pior das hipóteses, Ilma, basta um ajuste de prazo, né? Porque todos os outros termos já estarão negociados. É isso mesmo. O problema é quando a cláusula é mal estruturada. Aí, em vez de dar agilidade, vira uma armadilha. Então, se for usar, precisa estar muito bem desenhada. Prazos claros de notificação prévia, 30, 60, 90 dias antes do vencimento, mas isso tem que estar registrado e acompanhado, senão passa batido. Possibilidade de revisão dos preços antes da renovação. Senão, a empresa pode ficar presa por mais um ciclo pagando valores defasados em relação ao mercado. Previsão de rescisão sem multa em caso de desinteresse. Ninguém deve ser obrigado a manter um contrato que já não atende suas necessidades. E tem mais, Bia. Não adianta nada ter cláusula bem escrita se não existe monitoramento ativo. Não dá para confiar na memória do gestor ou no acho que vence mês que vem. É preciso usar sistema, agenda, alarme. Cada contrato precisa ter seus prazos críticos mapeados e acompanhados. Ferramentas digitais, softwares de gestão, planilhas de controle e até mesmo lembretes automáticos de calendário. Além, é claro, de no início do contrato fazer um bom handover. Qualquer solução vale. O que não pode é deixar esse controle no improviso, porque se ninguém acompanha, a cláusula que deveria proteger vira uma armadilha. E não é só questão de dinheiro não, viu? Já vi contrato renovado automaticamente que travou a estratégia da empresa. O mercado tinha novos fornecedores, com tecnologia mais avançada e custo menor, mas a empresa estava amarrada ao contrato antigo. Resultado? Perdeu competitividade. Outro ponto crítico é a comunicação interna. Muitas vezes a área técnica sabe que não quer mais o contrato, mas não comunica com o jurídico, com os suprimentos, com a área comercial no tempo certo. Quando percebem, já é tarde. O prazo de aviso prévio passou e o contrato renovou sozinho. Então, antes de assinar, a pergunta de ouro é: se esse contrato renovar sozinho, eu estarei protegido ou estarei preso? Se a resposta for preso, é sinal que precisa revisar a cláusula e ajustar o controle. Renovação automática, como a gente já falou, não precisa ser vilã, mas exige critério e acompanhamento. Resumindo, renovação automática pode ser amiga ou inimiga. Depende de como é redigida e de como é monitorada. E no fim, o contrato não é feito para te surpreender, é feito para dar clareza. Se você não quer surpresas, não ignore as letras miúdas da renovação. É isso aí. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre outro ponto crítico: como formalizar mudanças contratuais sem transformar combinados verbais em dor de cabeça. Então é isso. A gente fica por aqui por hoje. E não se esqueçam, nós estamos em todas as plataformas e no Instagram. Curte lá, Letras Miúdas Cast. Segue e compartilha com quem lida com contratos e vamos juntos descomplicar esse mundo. Gostou da gente? Quer nos apoiar? Mandar dicas e sugestões? Trocar ideias, sugerir temas para os próximos capítulos e temporadas? Envie um e-mail para letrasmiudascast@gmail.com. Letras miúdas, porque contrato bom não grita, mas também não engana.